A análise em estúdio com o professor de Relações Internacionais Luís Tomé. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao NAU. Começamos a olhar para as declarações de Nicolás Maduro. Diz estar bem, pede para que ninguém se preocupe com ele, assume-se também como um lutador. Que impacto é que têm estas declarações do presidente deposto? É difícil dizer que impacto tem. Agora, tem um objetivo óbvio de transmitir uma ideia de calma, de que são lutadores, e, portanto, no fundo, para continuarem a resistir, porque ele está bem a acompanhar os acontecimentos, e isto é feito através do filho, numa reunião do Partido do Poder, Exatamente. Partido Socialista Unido da Venezuela, mas é essa ideia de calma, para sublinhar, aliás, uma ideia de calma que o regime tem vindo a transmitir, sobretudo, e isto eu acho que é o mais significativo, do Departamento de Estado dos Estados Unidos apelar à saída imediata de todos os cidadãos americanos e desaconselhar totalmente as idas para a Venezuela e para que cidadãos americanos e apoiantes, enfim, dos Estados Unidos tenham um maior cuidado, porque eles próprios dizem, o Departamento de Estado, que os coletivos estão aí de porta em porta a fazer barricadas nas estradas para procurar cidadãos americanos e apoiantes dos Estados Unidos. E o regime respondeu a dizer que isto é falso, que está tudo tranquilo, tudo com calma. As declarações de Maduro vêm na mesma linha, no fundo, transmitir alguma calma e que somos lutadores. Passa também alguma mensagem ao presidente dos Estados Unidos? Não creio que seja bem para o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele está a falar essencialmente para os apoiantes do regime e, portanto, é uma mensagem essencialmente interna. É por isso que isto é veiculado pelo filho e no encontro do partido. Claro que televisionado, mas no encontro do partido. Portanto, o alvo da declaração não são os Estados Unidos, não é o presidente Trump, mas é fundamentalmente do ponto de vista interno e também para o resto do mundo, para contrapor aquilo que agora, pelos vistos, é um sentido de algum alarme por parte dos Estados Unidos, porque afinal de contas, ao contrário daquilo que fomos vendo ao longo de várias declarações na semana passada, de que tudo estava a correr mais ou menos como planeado, o regime estava a colaborar, as empresas americanas iriam voltar a investir. Agora, o próprio Departamento de Estado a dizer que, afinal de contas, a situação de segurança é muito instável e que os cidadãos americanos e outros, porventura, apoiantes desta ação dos Estados Unidos têm que ter o maior dos cuidados, porque há inclusivamente o risco de sequestro, de ataques terroristas. Mas também já se sabia a priori que poderia haver esse risco, não é, professor? Que poderíamos assistir a esse tipo de situações nas ruas, nomeadamente. Mas também já se sabia que Donald Trump é um otimista, mesmo quando as coisas correm mal. Ele diz que estão sempre a correr muito bem, basta ter o dedo dele, quase como um semideus, e está tudo a correr bem. É evidente que era preciso, e é preciso demasiado otimismo para que o sequestro, o rapto de Maduro signifique imediatamente a pacificação, o apoio popular e o regime que, nas rédeas, como estava, se transfigure e faça simplesmente aquilo que os Estados Unidos querem. É muito otimismo e estamos numa fase em que tudo pode correr efetivamente mal. A questão é saber o grau de intensidade com que as coisas podem correr mal. Também podem correr menos mal. Tudo depende de como o regime se mantiver ou não coeso e aquilo que conseguir ir gerindo nos equilíbrios entre a sua própria sobrevivência e os equilíbrios entre os principais elementos deste regime, a começar pelos ministros da Defesa e pelo do Interior. Este tem a mão no coletivo, nos coletivos, estes tais coletivos armados, e a própria nova Presidente interina. Portanto, a coesão entre eles, por um lado, e depois o equilíbrio entre fazer algumas das coisas para acalmar alguns intentos de não violência, algumas ações por parte dos Estados Unidos. E transmitir a ideia para a população de que o regime se mantém no controle da situação e que a situação vai melhorar para os venezuelanos, isto não é fácil de fazer. Portanto, estamos no fio da navalha. Verdadeiramente tudo pode acontecer, mas não podemos é ser otimistas e achar que tudo vai correr bem, como se comprova. E por falar na Presidente interina, Delcy Rodrigues, esteve ontem de visita a um bairro em Caracas, onde, aliás, decorria também uma manifestação a favor de Nicolás Maduro, e a atual Presidente interina garantiu que não vai descansar, basicamente, enquanto não recuperarem o Presidente. Como é que estas declarações caem junto do Presidente norte-americano, tendo em conta que, supostamente, lá está, deveria haver uma melhor relação entre ambos agora? Bom, Donald Trump vem dizendo que sim, mas nos lembramos da primeira vez que ele se referiu que havia contactos diretamente com Delcy Rodrigues, ela negou. Depois, entretanto, vem dizer que sim, que estavam a colaborar, queriam colaborar com os Estados Unidos, mas a colaboração que ela tem transmitido é muito no sentido de, em conjunto, escoarem o petróleo venezuelano,
até porque já não têm capacidade para reservas e não têm capacidade para escoar por causa do bloqueio americano, mas, aparentemente, ao mesmo tempo, a linha que ela traça é de que o regime se mantém como existia. E, portanto, não há margem de manobra para opositores, muito menos para sonhos de liberdade e democracia, embora tenham libertado a conta-gotas e aparentemente vão continuar a fazê-lo alguns dos prisioneiros políticos. Ela está numa situação muito difícil, porque nem é certo, não sabemos se ela tem a intenção de permanecer muito tempo no poder. O que percebemos é que Donald Trump gostaria que ela se mantivesse no poder, ele próprio diz, não sabe por quanto tempo, à frente de um regime que passa a ser colaboracionista e um parceiro de negócios dos Estados Unidos. Lá está, mas com estas declarações de Delcy Rodrigues a dizer que não vão descansar enquanto não libertarem Maduro, essas intenções de Donald Trump de um governo colaborativo não poderão estar em causa ou ficarem melindradas de alguma forma? Não, porque na verdade o que é que a Venezuela pode fazer para trazer de regresso Maduro? Portanto, ela tem que dizer isto. Algumas manifestações vão fazendo o mesmo apelo à libertação, ao regresso e que estão a aguardar por Maduro, mas todos sabemos que não está no horizonte próximo que Maduro regresse à Venezuela, muito menos para a posição que tinha anteriormente dentro do regime. Nem os Estados Unidos, nem a generalidade do resto dos países do mundo reconhecem legitimidade a Maduro, não o reconhecem como presidente, apenas o regime o reconhece enquanto tal em um ou outro país, que também estão na mira, aliás, dos Estados Unidos. Portanto, estas declarações não têm peso nenhum, nem vão alterar aquilo que são os propósitos dos Estados Unidos. Se ela, Delcy Rodrigues e os outros elementos fortes estão na disposição para ceder a tudo e desenvolver um programa que, no fundo, Marco Rubio, aqui é o homem e é a peça-chave da administração americana, o caderno de encargos que deem para ele, se vão fazer ou não, isso não estamos certos. Agora, é muito curioso a expectativa otimista de achar que um regime que era opressor, narcoterrorista e por aí fora, de repente passa a ser um colaboracionista. Mude de uma forma drástica, digamos assim. Professor, vamos agora até ao Irão. Atravessa uma situação também bastante complexa. Ameaça retaliar no caso de haver alguma interferência por parte dos Estados Unidos, mas ameaça não só os Estados Unidos como Israel. Por outro lado, Donald Trump já disse várias vezes que os Estados Unidos vão intervir caso continuem a haver mortos. Aqui a questão é, a oposição fala em mais de 2.000 mortes só nas últimas 48 horas. Os números oficiais apontam para 116. Exato. Portanto, é uma diferença bastante considerável, mas não se sabe ao certo onde é que fica a verdade no meio disto. O que é que podemos esperar nos próximos tempos? Mais do que prever o desfecho dos acontecimentos, porque é impossível prever neste momento e, sobretudo, porque temos pouca informação fidedigna, até porque, desde quinta-feira, o regime impôs um apagão quase total a todo o país, por exemplo, na internet. Temos é que perceber se há ou não há sinais efetivos de mudança, porque nós, manifestações gigantescas e grau significativo de repressão, temos visto ao longo de muito tempo. E, portanto, 47 anos depois, nós percebemos como estas manifestações no final de dezembro começaram por razões económicas, rapidamente começaram a pedir reformas políticas, a exigir a saída e até alguns cartazes que nós vimos, morte ao Khamenei. Portanto, temos que perceber se há ou não há sinais efetivos. E não é claro que o regime esteja a sucumbir, mas há alguns sinais de mudança relevantes que podem levar a desenvolvimentos que aparentemente se tornem descontroláveis. Um desses sinais é a escalada de retórica do regime. Nós vemos como agora o regime começa a acusar os manifestantes quase de serem traidores, estarem ao serviço dos Estados Unidos e de Israel. Depois vemos agora o filho do Shah, Reza Pahlavi, a fazer apelos diretos para que os manifestantes se mantenham nas ruas, ocupem os centros das principais cidades, o que publicamente é significativo, ao mesmo tempo pede ao presidente Trump para tomar medidas de apoio ao povo do Irão e faz um apelo, pela primeira vez, que eu saiba publicamente, para que haja greves no setor energético e este se associe à manifestação. E isso, aliás, aconteceu quando depuseram o pai dele, nos últimos meses, em 1978 e 79. Portanto, se porventura o setor energético, se nós tivermos greves e se tivermos alguns dos responsáveis diretores a participar de alguma forma nestas manifestações, isto poderá agravar a situação para o regime. Mas também não é claro até onde é que o regime quer ir na repressão.
há o risco enorme disto se agravar, da repressão ser mais grave, até porque, em condições de apagão, permite ao regime, aliás, como diz a Prémio Nobel da Paz, fazer massacres tentando escapar à vigilância internacional. O fator decisivo é também precisamente a pressão e a atenção que os mídias, que os outros países dão ao Irão. Agora, há aqui sinais também muito difíceis de decifrar, porque ao mesmo tempo nós sabemos que o Irão é um país gigantesco, 85 a 90 milhões de habitantes, tem uma posição estratégica vital entre, por exemplo, controle do Estreito de Hormuz ou para o Mar Cáspio, fronteiras desde a Turquia ao Paquistão com o Iraque. Aliás, há alguns relatos que dizem como o regime pode ter dúvidas sobre a capacidade de alguns militares e membros da Guarda Revolucionária dispararem sobre a população, porque a situação económica também afeta as famílias dos soldados. Claro. Há relatos, mas por confirmar, de que estão a recorrer-se de iraquianos. E, portanto, há membros das forças populares iraquianas que estarão no Irão para ajudar a reprimir. Nada disto é certo. Agora, é curioso como, ao mesmo tempo, o Irão, nestas condições difíceis, nesta posição estratégica crucial, está a participar em exercícios navais, ao pé da África do Sul, no âmbito dos BRICS+, com navios, aliás, liderados pela China, da Rússia, da África do Sul e de outros parceiros dos BRICS+. Portanto, também não é certo o que é que a Rússia e a China estarão dispostas a fazer para sustentar e auxiliar o auxílio do regime, porque o caso é muito diferente, por exemplo, da Venezuela, em que, obviamente, Pequim e Moscovo percebem que é na área de predomínio dos Estados Unidos. O Irão não é assim, é um parceiro estratégico crucial, além dos muitos recursos que, obviamente, tem, sobretudo atrativos para Mas o que é que o Irão ganha, professora, em meter no mesmo saco Israel? E Israel não é supostamente só com alvos militares. O que dizem é que, se os Estados Unidos avançarem, Israel também vai ser atacado e, no geral, portanto, não só alvos militares. O que, obviamente, o regime está mais vulnerável depois do que aconteceu no ano passado, aquela guerra dos 12 dias com Israel, aqueles bombardeamentos que sofreu dos Estados Unidos, o recuo, a queda do regime Bashar al-Assad, o enfraquecimento do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis no Iémen. O regime iraniano está em recuo estratégico, ele próprio está vulnerável. Eu só posso entender estas declarações e esta retórica como tentando dissuadir ações de vários tipos, não é só bombardeamentos, ações de ação subversivas por parte de Israel e dos Estados Unidos mas contra pode ter o efeito perverso, regime. adverso. Bom, mas o que é que o regime pode fazer para além de reprimir, e não sabemos com que escala e o que é que está disposto a fazer para silenciar e acabar com os protestos e dissuadir ações subversivas ou ataques diretos de Israel e dos Estados Unidos. Portanto, o que diz é que lembrem-se que nós somos, apesar de tudo, uma potência militar, estamos a falar de mais de 610 mil militares, 190 mil elementos do Corpo da Guarda Revolucionária, com alguns proxies que se mantêm. Portanto, é evidente que o Irão está em condições, apesar de tudo, de retaliar perante algum ataque, como Donald Trump tem referido, e retaliar não é só contra as bases dos Estados Unidos, que têm imensas no Médio Oriente, como sabemos, já fez o que fez, por exemplo, no Qatar, mas contra aquilo que considera ser o Estado sionista, o regime sionista de Israel. Porque os mísseis, drones do Irão, e tem muitos, os mísseis balísticos e os drones, têm capacidade para atingir estes vários alvos na região. E é muito provável que numa situação de desespero o regime o faça. E, portanto, está a sinalizar que está predisposto a fazê-lo para ver se, porventura, do lado de Israel e dos Estados Unidos se coíbem em instigar, apoiar e levar os manifestantes a manterem esta postura. Mas o regime está numa posição vulnerável e sinaliza que um tigre encostado às cordas pode fazer algo de mais perturbador para a região. Olhando para a guerra na Ucrânia, a delegação ucraniana esteve reunida ontem com a equipa norte-americana, tendo em conta as negociações de paz. Zelensky, no final do encontro, veio sublinhar a importância do diálogo com os Estados Unidos, precisamente para se alcançar essa paz. Nesta altura, professor, este apelo acaba por cair um pouco no vazio, tendo em conta que Donald Trump não estará propriamente centrado na Ucrânia por esta altura, com tantas outras questões no mundo. Eu acho que sim, mas Zelensky acho que está a falar muito para os ucranianos. A situação é cada vez mais difícil. Nós estamos a ver os ucranianos a passarem o pior inverno desde que a Rússia invadiu, com constantes apagões. São milhões de ucranianos que ficam sem eletricidade num momento de muitos graus negativos no país. A Rússia vai avançando
em vários cenários, não é só a pressão crescente na zona do Donbass, em particular Donetsk, mas agora aparentemente também nos últimos dias, por confirmar, é certo, mas o Ministério da Defesa russo dá avanços em mais uma aldeia em Zaporizhia. Nós temos visto os ataques, por exemplo, na região de Odessa, e depois este novo ataque com o míssil hipersónico Aretsik, próximo da fronteira com a Polónia, portanto, na cidade de Lviv. Tudo isto coloca a Ucrânia sob enorme pressão. Mas Zelensky não se cansa de seguir a estratégia que definiu já há uma série de meses, que é dizer que estão permanentemente em contacto com os Estados Unidos, estão próximos de um relativo acordo, em particular a propósito das garantias de segurança, que é para manter os Estados Unidos no processo e manter os Estados Unidos sem deixarem cair definitivamente a Ucrânia para implementar o tal plano traçado desde o início entre Trump e Putin. O que me parece é que já devia haver posições mais definidas sobre as tais garantias de segurança. Ainda esta semana, Zelensky disse que os próprios europeus, não estamos a falar dos Estados Unidos, os próprios europeus, ainda não lhe responderam claramente a uma pergunta tão simples como: depois de um eventual cessar-fogo, processo de paz, as tais garantias de segurança dos europeus significam o quê? Se a Rússia depois violar esse cessar-fogo e avançar, atacar outra vez? O que é que os europeus vão fazer? E os europeus não respondem. E não respondem porque ainda não está fechado o acordo com os Estados Unidos. E os europeus continuam à espera de que as garantias de segurança que passem, sobretudo para os europeus, impliquem um compromisso dos Estados Unidos. E, portanto, não há um compromisso definitivo e claro do lado europeu, porque não há do lado norte-americano. E eu acho, honestamente, que a estratégia de Trump, não direi de todos os elementos da administração Trump, mas da estratégia de Trump e de alguns de seus conselheiros, é, uma vez que os europeus e, portanto, a Ucrânia não capitulam àquilo que é o seu plano inicial, o tempo vai levar com que a Rússia vá aumentando a pressão, com que a posição do lado ucraniano fique cada vez mais enfraquecida e, portanto, no limite, vão capitular. E, portanto, isto não é verdadeiramente uma tentativa de levar a Rússia a ceder. A Rússia ainda não cedeu rigorosamente nada. É uma tentativa de levar a Ucrânia a capitular e os europeus a capitular, à espera que haja esse momento. E não me parece a estratégia certa em defesa de democracias e de aliados europeus que fazem parte da NATO, até porque, como já se percebeu, mais do que a Ucrânia, o foco não é só a Venezuela ou o Irão, é o Ártico. E é por isso que os países europeus, ao mesmo tempo que querem dar garantias para a Ucrânia de segurança, agora estão a preparar uma nova missão da NATO para o Ártico e apoio da Dinamarca e da Groenlândia. Outro tipo de garantias para essa região. Professor Luís Tomé, muito obrigada pela sua análise. Um bom fim de semana.